Hoje nós teremos aqui a terceira live do ano com a doutora Ana Carolina Silveira, que é advogada, especialista em direito de família. E nós vamos falar, na realidade, a doutora Ana ela será entrevistada, né? Porque ela que vai trazer toda a bagagem e a experiência dela na área de direito de família. E a gente vai falar sobre administração de heranças, como administrar conflitos entre irmãos adultos. Esse tema super relevante, né? Então, hoje a live promete. Então, já que o áudio tá ok, muito obrigada. Eu já vou convidar a doutora Ana para vir aqui para a live para a gente começar esse bate-papo, ok? Vou adicioná-la aqui. Coloquem coraçõezinhos aí, assim o Instagram ele mostra para todo mundo que a nossa live é relevante. Já adicionei a doutora Ana. Olá, olá. Bem-vindos. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem? Bem-vinda aqui ao meu Obrigada. Instagram. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. Essa é a terceira live do ano. Agora, eu estou tentando fazer uma live por mês, convidando aí os meus seguidores, os meus alunos e clientes para conversarem um pouquinho aqui, né, trazerem conteúdo relevante, porque eu tenho aqui muitos advogados que me acompanham, então com certeza essa contribuição, né, é muito válida. E então agradeço por tu ter aceito, né, participar. Eu que agradeço. É gaúcha também, né? Eu tô muito bairrista, tô trazendo só gaúchos, né? Mas nas próximas eu vou trazer outras pessoas de outros estados também. E hoje a gente vai conversar, então, sobre administração de heranças, mas antes, Ana, eu gostaria que tu fizesse uma breve apresentação e falasse um pouco sobre o teu trabalho para a minha audiência. Tá bom. Bom, então, como tu falou, sou advogada, eu atuo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e já faz 12 anos que eu atuo no direito de família e sucessões. Tenho escritório com meu sócio Adriano Riba, e nós também mantemos um blog, a DVFam, bastante atualizado, com conteúdo informativo a respeito de direito de família e sucessões. Sim, é muito legal o blog, eu acompanho o blog, acompanho o canal no YouTube, vocês estão começando também o canal. Né? Sim, o canal está começando agora. É muito, muito legal, essa estratégia de vídeos dá muito resultado, recomendo que continuem, né, aí nos vídeos. Não é muito fácil, né? Mas... não é muito fácil, é necessário gravar vários vídeos antes de começar realmente a pegar o jeito, né? Eu também, até hoje eu demoro um pouco. Tem vídeos que eu gravo 10 vezes para sair um bom, mas a gente vai tentando, né? Então, iniciando aí o tema da nossa live, bem-vindo a todos aí, bem-vindos, obrigada pela participação de todos. E então, Ana, quais os primeiros passos na administração de heranças, entrando aí no nosso tema? Tá. Bom, primeiro é importante a gente falar o que é administrar heranças, né? Então, eu vou falar de uma maneira assim bem simples, resumidamente, que é a administração das rendas, dos bens, dos imóveis e empresas, a partir do momento que várias pessoas, que no caso são os herdeiros, passam a ser donas em conjunto do patrimônio. Então, a dificuldade na administração da herança, ela não está na administração em si dos bens, mas sim dos conflitos que surgem por essas pessoas serem proprietárias ao mesmo tempo desse patrimônio. Uma espécie de condomínio. Né? Sim. Então, imaginando que são pessoas diferentes, que têm posições diferentes, que querem gerenciar de maneiras diferentes, mas elas vão ter que chegar num denominador comum para administrar aquela herança. Então, o primeiro passo que a gente precisa é saber que nenhuma partilha, nenhuma administração de herança vai ser tão amigável assim. Mesmo que pareça amigável, sempre vão existir uns conflitos. Então, com certeza. Nós como advogados, nós temos que identificar quais são esses conflitos, esse conflito, esses conflitos, entender qual a dinâmica daquela família, como é que aqueles herdeiros, aqueles irmãos, né, funcionam, e depois a gente tem que entender o que eles precisam, o que eles querem, e o que é possível a gente conseguir através de acordos para a administração dessa herança. Então, cada administração de herança vai ter que ser feita uma análise personalizada para encontrar uma solução específica para cada família.
Uhum. Então é feito todo um estudo, né, dentro aí do que ficou de herança, para que haja esse compartilhamento e haja acordo também entre todos, né? Isso, exato. Uhum. Tá. E como gerenciar conflitos entre irmãos adultos? Que eu acho que isso acontece muito, né? Principalmente em famílias grandes, né? Onde tem vários irmãos e tem uma herança e grande, a gente vê vários exemplos de holdings familiares, né? Mas sim. em famílias, em heranças que não existem holdings, realmente deve haver conflitos, né? Sim, sempre vão existir conflitos. Então, primeiro a gente tem que, de novo, olhar para a situação e tentar identificar se nesses conflitos são mágoas psicológicas, emocionais, inconformidades, ou se são, de fato, inconformidades que vão ter efeitos jurídicos. Uhum. Então, assim, eu posso citar como exemplo. Se um filho, ele se dedicou a vida inteira a cuidar dos pais, depois, quando o pai morre, ele acha que ele deveria receber alguma reparação por ter cuidado, na herança, né, por ter cuidado todo esse tempo dos pais. Só que, na verdade, isso não existe. Existem regras de herança, vai ser dividido conforme o quinhão, que a gente chama de cada um, mas não vai ter uma reparação por ele ter cuidado dos pais. Então, isso é uma questão afetiva, psicológica, não uma questão jurídica. Por outro lado, tem uma outra questão, assim, se um irmão recebeu, quando os pais ainda eram vivos, algum bem, algum imóvel, isso sim pode gerar efeitos jurídicos, porque pode ser entendido que esse imóvel que ele recebeu naquela época foi uma antecipação de herança. Então, depois no inventário, ele vai ter que compensar aquilo. Então, a gente tem que analisar toda a situação jurídica, organizar essa bagunça, né, para planejar, estruturar e executar o que vai ser feito naquele conflito específico. Deixa eu só ativar os comentários aqui, para ver se alguém mandou alguma coisa. Eu tinha desativado para não ficar aparecendo aí. Se alguém quiser enviar alguma pergunta, tá? Fiquem à vontade também, dentro do tema, claro, que é administração de heranças. A gente planejou aqui algumas perguntas e a gente está fazendo essa live em modelo de entrevista. Então, para quem chegou agora, a live é sobre administração de heranças, né? Como administrar conflitos entre irmãos adultos. E essa é a doutora Ana Carolina Silveira, que é advogada aí de direito de família. E, doutora Ana, qual a importância de uma assessoria jurídica no processo de inventários e heranças? Bom, sempre vai precisar, né, de um advogado nesses casos. Mas eu acho que o grande diferencial do advogado nisso é não fazer simplesmente a parte burocrática. Que é ir no cartório ou entrar com o processo judicial, e sim ele saber entender esses conflitos para poder planejar, estruturar um plano e executar um plano de como vai funcionar a administração da herança daquela família. O advogado, ele se torna praticamente um mentor, né, dentro ali da Isso, família. Exatamente. Vai ajudando a família a conduzir todo esse conflito e o processo, né? E aí, além do advogado, até é interessante que haja, não sei se entra dentro do escopo, né, do atendimento de vocês, mas uma ajuda até psicológica, né, porque tem muitas famílias que ficam, né, frustradas Sim, porque é um momento também de luta, um momento difícil, né? Exatamente. As pessoas ficam bem sensibilizadas, né? Então, sim. Principalmente quando é perda, né, por morte. Sim, e até uma perda repentina também, né? Exatamente, fica porque quando... dá um baque, assim, né? Porque quando no caso de empresas, né, Ana, quando vai ser criada e repassada a empresa para outras pessoas, para os filhos administrarem, né, empresas familiares a no holding, caso, né? A holding, já existe toda uma preparação, eles já fazem, né, um trabalho também de gestão,
né? Porque a pessoa ainda está viva, mas nesses casos de morte, realmente até uma ajuda psicológica é interessante. Esse papel do advogado como mentor também, né, se torna fundamental. Sim, com certeza. E qual a melhor solução no gerenciamento de negócios de pais interditados? Esse é um tema talvez bem polêmico, né? Porque a interdição é algo bem séria, né? Porque às vezes não há outra alternativa, tem que interditar, né? Sim, sim. No caso da interdição, eu sempre acho interessante que todos os filhos, se tiverem vários filhos, né, que todos os filhos estejam de acordo e que todos os filhos se envolvam com isso. Mesmo que o curador seja um filho específico, ou até seja a esposa ou o marido, né? É importante que todos se envolvam, que exista uma transparência nesse processo, porque, por exemplo, vai ficar gerenciando os bens da pessoa interditada. Então, sim, judicialmente existe uma ação de prestação de contas, que tem que ser feita a cada 1 ano, ou a cada 2 anos, mas os outros herdeiros não necessariamente, os outros filhos não necessariamente participam disso. Então é interessante chamar todos para participar, fazer contratos. Existe também a curatela compartilhada, de repente um filho fica responsável pelas coisas do dia a dia do pai interditado, o outro filho fica responsável pela administração dos bens. Então também é importante essa conversa e fazer contratos de como vai funcionar na prática nessa interdição. Porque tem que ser feito todo um gerenciamento realmente, né? Porque existe uma vida além a pessoa interditada, ali é uma vida e ela vai ser interditada e às vezes realmente ela está incapacitada, né? Está doente, ou é algum sempre problema, vai estar incapacitada, né? Algum vício, alguma coisa assim no caso. Então tem que ter todo esse gerenciamento, né, por parte dos filhos, e aí muitas vezes podem surgir os conflitos, né? Sim, sempre. Essas questões de família são muito complexas, né? Eu sou filha única, não vou ter esse problema. Não vai ter. Que bom. Não vou ter problema com irmãos. E como planejar o gerenciamento da herança compartilhada, sem gerar conflitos entre familiares? Tá. Assim, como eu falei antes, é quase impossível não ter nenhum conflito. Então, o que existem são acordos que vão funcionando, que é aí que às vezes deixam de funcionar, daí a gente tem que refazer e tal. Mas, então, o que eu acho é isso, fazer acordos entre os filhos. Num inventário, por exemplo, pode limitar os poderes do inventariante, que o inventariante é a pessoa que fica responsável por administrar a herança enquanto o inventário está em curso. Então, pode-se delimitar os poderes desse inventariante, pode-se fazer acordos enquanto está durando o inventário. Quem tem vários bens, cada filho fica na posse de um dos bens, fica responsável pelo pagamento das despesas de cada bem, do bem que ficar. Sim. E daí fazer planilhas mostrando como é que está sendo essa administração. Tudo isso minimiza, né, os conflitos. Sim, sim. E aí, como a assessoria jurídica, né, ela pode auxiliar em casos complexos como a interdição e a morte repentina? Sim. Nesses casos as pessoas elas ficam muito abaladas, às vezes desorientadas, né? Então, o interessante seria que essas pessoas já tivessem uma assessoria jurídica anterior, né? Não que esteja esperando uma morte, mas já soubesse, assim, um advogado que já soubesse como é que funciona aquela família, como é que funciona aqueles casos e tal, para já poder entrar quando alguma coisa assim acontecer. Mas se não tiver também, a assessoria jurídica pode aliviar a carga, né, que essa pessoa está passando e organizar todas as questões, desde buscar uma matrícula de um imóvel num cartório, que acaba se tornando difícil para a pessoa num momento como esse, né? Pode parecer uma coisa simples, mas as pessoas ficam bem abaladas mesmo. Sim, sim, com certeza. Nesse caso dessa pergunta, a gente vê, né, vários problemas aí acontecem principalmente com famosos, né? Agora a gente tem aí um último caso muito famoso,
então, de falecimento e briga, né, entre a herança, né, por causa do testamento. Então, assim, realmente, a assessoria jurídica, ela tem um papel fundamental, né, quando se há muitos bens misturados e muitos irmãos, né, porque no até futuro... mesmo antes, né? Sim, sim, exato, no futuro... Nesse caso, poderia ter se feito outras coisas, né? Sim, sim. Para proteger, que gerasse menos conflito no futuro. Exatamente, porque o conflito é inevitável, mas é claro que existem famílias que não entram em conflito, que é super tranquilo, né, a questão de herança, mas também outras aí acabam se esfaqueando, entre aspas, né, em função E começam a surgir outros membros, né, que nem... Exato. Outras pessoas que nem existiam. Isso. Daí surgem novos filhos, novos né? herdeiros. Novos herdeiros. Então, assim, é algo realmente muito complexo, né? Alguém tem alguma pergunta sobre o tema? Enviaram uma pergunta para ti, né, Ana? Enviaram uma para mim. Tá. Sim. A pergunta é: como funciona quando um pai faz um investimento que envolve a maior parte dos bens somente para um filho, sendo que este tem mais 3 filhos? Como ficam os outros filhos? Então, é meio que eu já respondi lá naquele meu exemplo, né? Mas o pai faz um investimento que envolve a maior parte dos bens somente para um filho. O pai, ele não pode dispor de todos os bens dele. Nenhum de nós. Nós só podemos dispor de 50% dos nossos bens. 50% a gente pode fazer o que a gente quiser e 50% fica para os nossos herdeiros necessários. Então, no caso, esses outros filhos, esses outros herdeiros necessários, eles podem sim reivindicar o fato do pai ter feito um investimento com a maior parte dos bens para o outro, porque isso pode ser considerado uma antecipação de herança, uma antecipação de legítima. Então, esses filhos podem, ainda em vida, entrar com um processo que se chama de anulação de doação inoficiosa, ou, posteriormente, no inventário, também pedir para ser compensado sobre esses valores. Tá, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Como proceder em casos onde as pessoas de uma família não têm ciência da herança que tem da família? Como proceder nesses casos para dividir os bens entre os irmãos? Boa tarde, desculpe por perguntar. Não há problema em perguntar. Não, ótimo que perguntou. Sim, sim. Como proceder em caso onde as pessoas de uma família não têm ciência da herança que tem da família. No caso... Assim, não sabe tudo que tem, os bens? Pois eu acho que... eu acho que talvez, no caso, sei lá, o pai construiu um patrimônio e esse patrimônio ele não foi informado para o resto das famílias, até mesmo como investimentos, né? Tá, tem um valor X lá na Bolsa de Valores, acho que é isso, um valor X lá na Bolsa, mas nunca informou os filhos. O herdeiro é que vai ter que pesquisar, né? E encontrar esses bens, para depois tentar partilhar. Sim, sim. Tem que identificar quais são os bens, né? Ele vai ter que fazer a pesquisa e identificar esses bens. Não tem ciência da herança que tem da família, como proceder nesses casos para dividir bens entre os irmãos. Agora, claro, se já, por exemplo, já existe um processo de inventário e a pessoa não foi chamada nesse processo de inventário, tem como descobrir se já existe um processo ativo no nome daquela pessoa e daí se habilitar no inventário. Isso é possível. Não sei se foi essa a dúvida. Isso. Luke 36, é isso? Será que a Ana conseguiu responder? A gente entendeu nesse formato, assim, a tua pergunta. Acho que talvez, se quiseres enviar novamente, vou deixar mais claro. Alguém tem mais alguma pergunta aí? A gente já finalizou todas as perguntas aqui que nós tínhamos separado. Foi rápido. Foi muito rápido. Ele disse que sim, é isso mesmo. De nada. Tá. Que bom. Sim, então a gente conseguiu entender. Eu que
Eu que não sou advogada, ó, já tô quase advogando. Tá vendo? Tá aprendendo. De tanto tá no meio, né? De tanto trabalhar com marketing jurídico, já tô quase virando advogada. Tô vendo. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Agora, no próximo mês, já vou deixar um recadinho aqui, enquanto o pessoal aí se decide se querem enviar alguma sugestão de pergunta. No próximo mês tem uma live sobre direito aduaneiro aqui no meu perfil, em breve eu vou divulgar. É um tema também bem interessante, né, que não tem também muitos profissionais na área. Então, vou trazer um profissional para falar aí sobre importação, exportação e sobre esse mundo aí do direito aduaneiro. Então, acho que vai ser bem interessante. Ninguém perguntou? Então, eu acho que conseguimos, né, Ana, falar sobre, basicamente, todas as perguntas que nós elencamos ali, acho que foram respondidas de forma realmente bem entendível. Se tem aqui nessa live... Sim, super entendível. Eu fiquei preocupada, né, em deixar numa linguagem mais acessível. Não, tá super entendível. Eu que não sou advogada entendi perfeitamente, e tem outras pessoas aqui também na live que talvez não sejam advogados, né, que eu vi que meu pai tá aqui, tem outras pessoas. Ai, que legal! Então eu acho que as pessoas conseguiram entender o conteúdo, que é esse o objetivo, né, que esse objetivo ele alcança aí qualquer pessoa. Eu sempre falo, né, dentro do marketing jurídico, da importância de não focar no juridiquês, né? É claro que vocês têm essa linguagem mais... Quase que um vício, né? Claro que a advocacia tem essa linguagem mais robusta, né? Mas trabalhar cada dia mais essa linguagem mais comum, mais universal, para que as pessoas comecem realmente a entender, né? Porque todo mundo tem que entender o que o advogado está falando, né? E entender até o que está se passando com ela, né? Exatamente. Às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo, né? E toma uma decisão, às vezes, equivocada, porque não está entendendo o que ela está decidindo. Pois exatamente. Posso dar uma sugestão sobre a live? Claro, fique à vontade. Ele enviou ali. Eu não vejo, eu não tô vendo Tu não tá vendo as perguntas? Não. Que pra mim aparece aqui. Tá. Que eu acho que é porque eu que estou gerenciando aqui. Tá. Assim, em casos de lei Maria da Penha, onde a mulher se utiliza da lei para prejudicar seu ex em casos de separação. Tá. É um tema legal, de repente posso trazer. É legal. Uma outra pessoa para falar, né, sobre a questão da lei Maria da Penha. Obrigada pela sugestão. Né? Porque a gente sabe que também tem os dois casos, né? Claro que a agressão, ela não justifica nada, né? Não se pode agredir nem o homem, nem a mulher, mas às vezes acontecem alguns casos pontuais, mas de repente posso convidar algum advogado. Acho que é exceção, nisso. Né? Acho que é exceção, exatamente. Então, acho que era isso, né, Ana? Muito obrigada pela tua participação. Espero que a audiência tenha gostado aí desse conteúdo, né? Mais um convidado aqui do meu grupo de seguidores. A Ana tá sempre me acompanhando também. Já fez o meu curso. Aprendendo muito, já. Recomendo. Muito obrigada. Espero que... Agora eu mudei quase todo o curso, então se tu fez lá no início, agora... Mas eu acompanho a atualização. Tá. Porque eu mudei quase quase todas as aulas, assim, e ainda vou mudar outras coisinhas. Então, muito obrigada, foi um prazer recebê-la aqui. Muito sucesso no teu escritório. Tá? Obrigada, fico à disposição para outras lives, outros assuntos que Isso, muito obrigada. Até, de repente, convidar o Adriano a fazer uma live. Isso. Né, junto, vocês dois aí, eu aqui. Eu acho que pode ser bem interessante, um outro assunto também. Sim. E eu vou tentar disponibilizar essa live no meu canal do YouTube também. Para ficar lá para as pessoas assistirem. E vou tentar deixar salvo aqui também nos stories, porque às vezes dá bug no Instagram e acaba não ficando salva, né? Mas muito obrigada pela tua participação, foi um prazer, adorei a live, acho que foi bem produtiva, as pessoas entenderam de forma concisa aí, né, um pouco sobre esse assunto da administração de heranças.
Que é bem complexo, né? É muito complexo, né? Mas é que a gente tentou aí, tu trouxe de uma forma realmente mais concisa para as pessoas entenderem. E sigam a Ana no Instagram, né? O perfil dela está nos meus stories, já compartilhei várias vezes lá. E foi um prazer, Ana. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. E vamos seguir fazendo outras lives. Muito obrigada. Vamos sim. Vamos combinar outro assunto. Um abraço. Um abraço a todos, pessoal. Abraço.